Astrologia, aprofundamento, capítulos, recados e reflexões. Apelo urgente a verdades eternas, coletânea de textos inéditos, de Maria Flávia de Monsaraz. Nota da autora. O homem entre a terra e o céu num tempo sem paz. Tempo de violência, discórdia, prepotência e contradição. Um tempo sem percepção de universalidade, sem referências evolutivas que possam trazer aos seres humanos o verdadeiro sentido da vida. Neste tempo, a astrologia surge como linguagem luminosa, sagrada, reveladora de uma ordem maior, capaz de situar o homem para além do seu mundo privado, de afirmação pessoal, num universo mais vasto, cósmico, planetário, no qual ele se pode saber individualizado, único, mas idêntico em termos de evolução. Solidário com os outros homens do planeta, neste ciclo de vida que é o seu, consciente de partilhar a grande viagem da ascensão que é a vida na Terra. Vida que o diferencia, mas que também o situa no mesmo oceano de energia una, o próprio universo em permanente mutação, reveladora de um cosmos com leis próprias, que suporta o seu movimento. O entendimento destas leis permite tirar a astrologia da sua velha aura de obscurantismo ocultista, para lhe restituir a sua dignidade luminosa e o seu propósito inteligente. Conhecer as leis que regem o universo é conhecer o Tao, uma das mais antigas tradições da humanidade, ensinado há mais de 12.000 anos por 74 gerações de mestres. Maria Flávia de Monsaraz. Prefácio. A astrologia era e é a respiração da Maria Flávia. Filha dos condes de Monsaraz, herdou do pai e do avô o gosto pela poesia, tendo sido ela a terceira geração de poetas da família. Cedo ingressou na Escola Superior de Belas Artes em Lisboa, onde concluiu o curso de escultura com alta classificação, que lhe valeu uma bolsa na Escola de Artes Decorativas em Paris e a conduziu ao mundo da tapeçaria. Solitária e silenciosamente, trabalhava juntando vários fios, os das composições que criava e os fios infinitos das interrogações que a sua alma constantemente lhe colocava. Nesta altura nasceu seu único filho, que ela amava profundamente. É curioso verificar que durante estas duas criações, a do filho e a das composições que executava, começou a estudar astrologia. Foi nesta escrita sagrada, simbólica e inteligente, manifestando o projeto divino, que encontrou as respostas sobre a sua verdadeira identidade. Dotada de uma inteligência superior, criativa e generosa, não descansou até partilhar com os outros esta sua descoberta, fundando em Lisboa, no ano de 1987, o Quirin, a primeira escola de astrologia em Portugal. Foi este o enorme projeto da sua vida. Apesar de tantas adversidades que atravessou, nunca desistiu da procura de um conhecimento maior e de o ensinar a todos os que em liberdade a procuravam, esperando e respeitando o tempo de cada um. Acreditou sempre no rigor da ordem universal, a integrá-la em si e a ser-lhe fiel, pois só assim seria possível evoluir, ultrapassando as defesas do ego e a barreira do medo. Era convicta na sua missão em avivar memórias,
pois todos nascemos com a suspeita e o sofrimento da unidade perdida que é urgente resgatar. Deu a mão e o coração a milhares de pessoas por este mundo, orientando-as no caminho da sabedoria e da luz. Dizia frequentemente: a alma é isso que em nós se sente. O espírito é isso que em nós se sabe. Há que unir o pensar e o sentir para poder saber. As almas querem o mesmo, repetia muitas vezes. As almas querem o amor na verdade e na fé, mesmo que apenas consigam atingir as franjas deste desejo absoluto. Amar é unir do mais solitário e dissociado ao mais integrado e fraterno. Maria Flávia deixou-nos com a dignidade que sempre a acompanhou e com uma necessidade infinita de transmitir tudo quanto sabia e acreditava. Partiu com um sorriso, levada por uma estrela que, com brilho e doçura, a conduziu para outra dimensão, reconhecendo a sua fidelidade ao projeto de uma vida maior. Maria de Lourdes Osório. Apelo urgente a verdades eternas. Tendo em conta o grande vazio espiritual que habita a humanidade, o esquecimento que os homens têm da sua vida interior, o não saber como sentir o sagrado em si, pressionados por um obscurantismo social que a todos condiciona, importa lembrar verdades fundamentais que acordem a memória arquetípica das suas almas. Atualmente vivemos uma confusa e dolorosa transição de dois tempos, o fim de um velho tempo social agnóstico e materialista, ativado por uma cultura de ideologias decadentes em confrontação com uma nova cultura emergente que se afirme por vibrar em energias de mais alta frequência. Energias luminosas agora presentes no momento exato em que os ciclos cósmicos dos planetas transpessoais baixam à Terra, acordando a memória arquetípica da humanidade há muito bloqueada e que a astrologia esotérica há muito anuncia. Esta viragem dos tempos, como lhe costumo chamar, cria no inconsciente coletivo das massas ou uma espiritualidade familiar, convencional, passiva, conservadora, ou uma mente racional agnóstica e materialista, ambas esquecidas das grandes leis universais que se traduz numa profunda insegurança coletiva ou numa receptividade excessiva e imatura que leva cada um a não saber discriminar qualquer expressão aliciante e apelativa do pseudo-espiritualidade. Como certas propostas terapêuticas baseadas numa percepção energética de interações vibratórias que não sabem discriminar. Tempo de crise povoado de falsos profetas oportunistas, que hoje as massas já aceitam sem nenhuma reserva, como o súbito aparecimento de inúmeras terapias energéticas inovadoras, nas mãos de quem não tem nem experiência nem formação necessária para poder curar como intermediário da dimensão oculta e mágica da vida. Temos ainda como manifestação obsessiva da imposição de valores equívocos a multiplicação de um consumismo cada vez maior da imposição assustadora de imagens publicitárias, desde novos automóveis, modas exóticas e sofisticadas ou a divulgação de cozinhados aliciantes, mas pouco saudáveis. Somos diariamente confrontados com uma permanente divulgação de mitos inconsistentes, de manipulação económica, que obscuramente velam o germen perverso da intenção separatista que nos inspira.
Como o maior dos novos mitos materialistas, o futebol, o atual ópio do povo que alimenta o vazio interior do homem sem Deus. A invasão do mito do futebol no mundo contemporâneo, mito aparentemente inofensivo, tornou-se o grande fascínio das multidões extrovertidas, psiquicamente frágeis, pouco lúcidas, carentes de uma vida interior inexistente, sem saberem denunciar o germe perverso da intenção competitiva e separatista desse mito. Há que aprofundar e analisar o que significa competição. Qualquer competição é sempre a expressão de um egocentrismo fanático, que pode ser personalizado ou grupal, como o ego nacionalista de todas as guerras sanguinárias da triste história da humanidade. Qualquer competição é o germe de uma guerra em potência, oposta à essência das grandes verdades eternas, que a todos encaminha para a unidade além da divisão. Só o amor tem poder de libertar. Só o amor tem poder de unir. Só o amor tem poder de redimir. Só o amor tem poder de salvar. São verdades eternas, expressão das grandes leis que regem o mundo e que irão inspirar e iluminar a nova mentalidade dos homens e mulheres de boa vontade, capazes de sintonizar com as suas almas, a sua mente já unida ao coração, a vibrar na alta frequência da ordem do universo. Maio de 2008. Hoje, o comum dos humanos pensantes vive numa armadura mental. Usa-a como conquista e poder que lhe vem de ilusão de controlar mentalmente todas as situações. No entanto, não percebe que fica preso nessa armadura de opiniões rígidas, estereotipadas, não criativas. Daí a insatisfação que o torna tão crítico e amargamente fechado nos seus conceitos redutores. Até ao dia, e esse dia vem sempre trazido pelos implacáveis ciclos da existência, em que as dolorosas experiências da vida lhe oferecem a oportunidade de se pôr em causa. Processo que lhe ensina o amor à verdade exterior e interior e o leva a debater-se com a necessidade de autorreflexão. Aí começa a grande e iniciática aventura, a sua íntima e mais profunda viagem até atingir a maturidade mental, emocional e espiritual, a vibração reveladora de algo que jamais poderá controlar a dimensão oculta, transcendente e imaterial da realidade. A personalidade entra no templo da alma, ajoelha perante o altar da vida e abre o seu coração. Maria Flávia de Monserrat, Estoril, outubro de 2014. Carta aberta aos seres de boa vontade. Os tempos são de tensão, interrogação e desconforto. Conceitos mentais dissociados de sentir da alma alimentam jogos de poder que ativam a violência e animam o fanatismo. A dor, a contradição, a obscuridade emocional e mental aprisionam os homens, criando inquietação, instabilidade e sofrimento. Importa denunciar este número de trevas, trazer-lhe luz, iluminá-lo pela fidelidade à dimensão interior que nos habita, que é a essência de Deus em nós. Com voluntários, professores, astrólogos, alunos, amigos e antigos alunos, todos os servidores de uma nova terra possível que oferecem a sua boa vontade para a realidade do novo Quiron.
com a minha fidelidade que há mais de 30 anos venho assumindo ao projeto Kiran de sempre, tenho hoje finalmente a alegria de vos anunciar o nascimento e renascimento do novo site e do novo Kiran, atualizados em perfeita sintonia, capazes de enfrentar a dolorosa, violenta e hiperversa crise planetária e civilizacional dos nossos dias. Crise que todos conhecemos, que a todos toca e que a todos profundamente inquieta. Encontramos-nos num tempo de transição a que já tenho chamado a viragem dos tempos, passagem de um velho mundo que se afirma pela atual decadência coletiva para um renascimento psíquico, espiritual e social de uma futura sociedade revitalizada por velhos novos valores eternos. A astrosofia, a sabedoria dos astros, é a linguagem simbólica, inteligente, intuitiva, sagrada, reveladora de uma ordem maior que manifesta o projeto divino em contínua mutação. O projeto da criação do mundo cósmico, abrangente, universal, é que podemos chamar evolução. A astrosofia ensina que uma vida não chega para vivermos este projeto. Em última análise, o projeto somos nós. Todos nós, por condição, encarnados neste planeta, de vida em vida, renascemos na Terra num lento, penoso, revelador e fascinante processo de ascensão. Eterno movimento cósmico que se encaminha do mais denso e obscuro ao mais irradiante e luminoso, do mais violento e desprotegido ao mais sereno e mais doce, do mais triste, infeliz e condicionado ao mais aéreo e mais livre, do mais dissociado e solitário ao mais amoroso e fraterno. Assim nos elevamos ao encontro da nossa verdadeira identidade, da matéria à luz, da consciência que é já matéria iluminada, para que se cumpra a viagem de todos os seres humanos sobre a Terra. Peregrinos que somos em trânsito neste planeta, vivendo a grande aventura de podermos um dia, pela via da alma, mente, coração, unir a Terra ao céu. A luz nunca é demais no mundo que a desconhece. Deve ser irradiada por quem já vibra numa consciência fiel ao sentido da sua própria vida. Não vos digo bem-vindos à dualidade, mas sim bem-vindos a uma oportunidade de a podermos denunciar e assim ascender a essa mítica unidade perdida, de onde viemos e para onde um dia iremos voltar, por fidelidade à insatisfação existencial e ao apelo da unidade que Netuno sempre nos faz sentir, quando atentos à nossa vida maior. Diz um antigo ensinamento. Não se trata de um erro eterno retorno, mas sim de um retorno ao eterno, na luz de todas as partilhas das almas de boa vontade. Maria Flávia de Monserrat, Estoril, 29 de abril de 2016. Reflexões sobre a tão apagada luz dourada da verdade. Templo de Deus na bipolaridade da Terra. O ser humano foi criado como templo de Deus, alma que baixou à matéria crucificada, numa personalidade insegura, carente, ignorante da sua real identidade, que ao longo dos tempos vem rejeitando conhecer. Esta identidade tem um preço, a aprendizagem da personalidade na experiência da matéria. A astrologia ensina que denunciar e vencer voluntariamente os medos inconscientes que nos prendem ao passado
É obra e responsabilidade de Saturno, no tema natal de cada um. Eu sou um templo de Deus que teima em resistir a saber quem é. Todos nos encontramos crucificados na bipolaridade do planeta por sermos essencialmente um templo de Deus, uma alma encarnada numa personalidade amnésica, perdida no seu centro da sua essência, que rejeita ganhar consciência de quem é, de ser quem sempre foi, uma unidade de vida, uma mónada divina. Personalidade cristalizada num passado estático de violência, medo e solidão, ignorante de si, da sua magnitude, da sua grandeza. Personalidade que ainda tenta afirmar-se no presente pela memória subjetiva desse passado. Contrariamente, quem se focaliza na área do ser sabe que não é senão uma unidade de vida eterna, aprisionada à vida menor e extrovertida da personalidade, que ainda não é a vida interior maior, a verdadeira vida, mas que é apenas a expressão de uma lua carente, o sentir de um sútil ausência inconfessada, a dolorosa ilusão de não ser, partícula fragmentada, separada do todo que é e sempre foi, condicionada por um passado retrógrado, hoje inexistente, passado onde permanece petrificada, sem criatividade própria, sem movimento que a encaminhe para um futuro melhor, para o saber ancestral de quem é, para a consciência de uma eterna liberdade. Estoril, setembro de 2018.